Bom, então a gente está começando a gravação agora. Eu vou projetar para vocês a primeira atividade, que foi a atividade do caderno do aluno, tá bom? Vamos lá. Tudo bem? Vocês estão vendo já a minha tela? Sim. Sim. Ok. Então vamos. Opa, peraí, que eu me embananei aqui. Então vamos começar, né? Essa atividade do caderno do aluno, ela era uma atividade que, se a gente estivesse na escola, ela teria sido feita de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? Porque necessariamente eu precisava de vocês comigo para a gente poder discutir, principalmente a parte um da atividade, né? Essa construção da nuvem de palavras, tá? Então, dentro dessa perspectiva do choque de civilizações, a atividade um ela traz para a gente, né, que era para a gente fazer uma leitura e a discussão dos conceitos. E trazia, né, para a introdução do tema, que era para a gente fazer a exploração dessa nuvem de palavras, né, e tentar explorar aí os primeiros, os conhecimentos prévios que a gente tem acerca disso, né. Então, quando a gente olha aí, né, as palavras que foram construídas dentro dessa perspectiva aí, dessa nuvem de palavras, tem termos bem assim, termos-chave, né? Então, a ideia, obviamente, do conflito, das questões do território, a presença da ONU, que é importante, e aí começam os nomes, né? Os lugares onde estariam aí acontecendo, ou os países que estariam envolvidos nesses conflitos, né? O Oriente Médio, Palestina, Estados Unidos, né? Que não tem como eles não estarem envolvidos nos conflitos pelo mundo, Índia, Iêmen, Coreia do Norte, Sudão do Sul, Iraque, Israel, Paquistão, Afeganistão, a Síria, aí tem Boko Haram, aí ao mesmo tempo a gente tem perdidos aí, né, as palavras guerra, civil, Estado, terrorismo. Então, dentro dessa nuvem de palavras, né, dentro dos países que foram lançados aí e dos elementos, né, como as questões de territórios, conflitos e a presença da ONU, que é uma organização aí internacional, o que era para a gente fazer no primeiro exercício, né? Então, dialogue com os colegas sobre a origem e as consequências desses conflitos em diferentes regiões. E registre em seu caderno os resultados desse diálogo. Então, aqui, essa resposta, digamos que eu esperava assim, que vocês fossem trazer alguma coisa mais aberta, né? Alguém chegou. Vamos ver quem é para eu conseguir deixar aqui. É o Cauã. Acho que deu certo ele entrar. Bom, bom dia, Cauã. A gente está fazendo correção de exercício, tá bom? Uhum. Bom, então dentro dessa construção aqui, eu esperava que vocês conseguissem minimamente explicar, assim, colocar alguma lógica nessas palavras soltas, né? Então, eu esperava que vocês me dissessem algo a respeito desses conflitos, algo a respeito, né, do papel da ONU dentro desses conflitos. Então, por exemplo, se a gente pegar o Iraque, né, a gente sabe que a invasão do Iraque em 2003, a ONU teve um papel fundamental, porque
Eles tentaram impedir o máximo que eles puderam, né? Dentro daquela lógica da construção do Conselho de Segurança. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha os Estados Unidos, que é membro do Conselho de Segurança, e que era uma parte interessada, que queria ingressar e queria fazer, né, essa invasão, promover a invasão, com a desculpa lá de buscar as armas químicas, as armas de destruição em massa, né? Que pegasse o caminho, por exemplo, de explicar a questão, a disputa territorial entre a Palestina e o Estado de Israel, onde a ONU, de novo, tem um papel fundamental, um papel importante nesse processo, já que foi a ONU que declarou a existência do Estado de Israel, né? E a partir daí intensifica ainda mais a disputa que existe naquela região, né? A própria ideia do Afeganistão, que está atrelada à ideia da invasão do Iraque, porque a invasão do Afeganistão é anterior à invasão do Iraque, como consequência dos desdobramentos lá do 11 de setembro de 2001. A questão da Coreia do Norte, né, que desde o período da Guerra Fria, lá da Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953, e essa guerra que não foi resolvida até hoje, e existe, né, um temor por parte de alguns países aí do mundo, e a gente viu, né, quando da posse do então presidente Donald Trump, é, inicialmente um enfrentamento entre a liderança norte-coreana e a liderança dos Estados Unidos, aquela ideia do vou jogar uma bomba em você, ah, não, mas se você jogar, eu jogo também. E ainda bem que eles ficaram só na ameaça, ninguém apertou o botão da bomba, mas o mundo viveu um período de tensão, porque sim, né, essa possibilidade de um jogar uma bomba no outro é real, e pode sobrar para quem não tem nada a ver com isso também. Então, veja que a própria questão da Síria, que a gente está vendo aí o espalhamento dos refugiados pelo mundo, e esses refugiados, né, ao buscar ajuda no continente europeu, causou uma crise ali, que foi a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, né, a construção do Brexit, e chegou mais, acho que chegou mais alguém, não, então acho que eu tô doida, peraí, que faz um barulhinho aqui a hora que entra. Então, assim, se vocês minimamente conseguiram relacionar, né, essas palavras, então não tem uma resposta certa para o primeiro exercício. Quem conseguiu minimamente fazer uma relação entre essas palavras e explicar o que elas têm em comum, ok, eu já considerei ela como certa, tá? Mas como eu disse, era um exercício que seria muito mais interessante da gente construir se a gente estivesse na sala de aula, né? Ou se a gente tivesse conseguido fazer um momento aqui com todos, né? Ou com boa parte de vocês numa aula, numa reunião como essa, para a gente fazer a discussão, tá? Tudo bem até aqui, gente? Do primeiro exercício, beleza? Tem alguma dúvida? Não, senhora, tá tudo certo. Então, vamos seguir aqui com a atividade 2, então. A atividade 2, ela exige da gente uma leitura e interpretação de texto e de imagem, relacionando as duas coisas, né? Além disso, relacionando também com a questão aí do choque de civilizações, tá? Então, a gente tem aí sobre o contexto, perdão, geopolítico e o surgimento do significado da expressão de choque de civilizações, propomos a leitura do texto a seguir. A teoria do choque de civilizações. A partir do final do período chamado Guerra Fria, que compreende aí de 1947 a 1991, a reorganização do sistema político e econômico mundial caracterizou-se por conflitos que ganharam visibilidade devido aos movimentos das principais hegemonias na época. Quem que eram mesmo as principais hegemonias da época? Alguém?
Na verdade, então eu vou mudar a pergunta. O que é hegemonia terceira série? Alguém lembra? Não. Hegemonia, pessoal, é a. Oi, Gabriel. Não, pode falar, pode falar. Eu não sei, é que eu acho que tá errado. Ué, mas fala. Eu gostaria de ouvir o que você lembra disso. Ah, eu não lembro muito bem, mas não é tipo, não tem relação como fala? Força política, não, né? Tem relação com força política, sim. Mas o frigir dos ovos, né? A hegemonia é a supremacia que de um povo sobre outro, de um país sobre outro, seja através das questões políticas, econômicas, culturais, ou até mesmo através do seu poderio militar. Nós estamos falando da Guerra Fria, certo? Então, aquele pedacinho do texto ali está falando sobre a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a gente tinha duas lideranças aí tentando impor a sua hegemonia para os demais países do mundo, não tinha? Quem eram mesmo as duas expressões hegemônicas daquele momento? Durante a Guerra Fria, pessoal, quem é que queria se colocar, né, se fazer influência para os demais países do mundo? Estados Unidos? E quem mais? Estados Unidos e a Rússia, não é? É a Rússia? Não. União Soviética. União Soviética. Então, assim, as duas lideranças, né, cada um aí no seu bloco, eles estavam nada mais, nada menos do que exercendo a sua hegemonia, né, esse seu poder de influenciar outros países a seguirem as suas ideias, né? Sim, só que em formas diferentes, né, dona? Tipo, os Estados Unidos querendo implantar o capitalismo e a União Soviética o socialismo, né? Isso, como eu disse, a hegemonia é o processo de impor, né, a sua supremacia e impor para o outro, né, para qualquer outro, as suas características aí, políticas, econômicas, culturais, e por vezes através também da construção, das construções, das relações militares, né? Então, dentro, como você falou, cada um aí buscando, né, seja o capitalismo com os Estados Unidos ou o socialismo com a União Soviética, eles estavam exercendo a hegemonia, tudo bem? Cada um do seu jeito aí, porque estava cada um aí defendendo a sua bandeira e tentando puxar, né, a sardinha para o seu lado, como se diz, né? Tudo bem? Bom, então nesse período estava acontecendo isso. Paralelamente a uma nova ordem mundial, surgem diversas análises na tentativa de se compreender o verdadeiro motivo desses conflitos. O cientista político Samuel Huntington formulou a teoria em 93 chamada Choque de Civilizações, que foi publicada na revista Foreign Affairs. Na teoria, ele descreve que os principais motivos dos conflitos no pós-Guerra Fria, então depois que acaba a Guerra Fria, pós-1991, tem como pano de fundo as identidades culturais e religiosas dos diferentes povos, baseando-se nos conceitos das ciências humanas relacionadas à dimensão espacial e cultural. Então, Huntington propõe em 93 de que a partir do fim da Guerra Fria, então pós-1991, todas as disputas passariam a ter um cunho aí, a motivação das disputas, das guerras, dos conflitos, teriam
como pano de fundo as questões culturais e religiosas, né? Que diferente do que tinha acontecido até a Guerra Fria, que era disputa territorial e disputa econômica. Tudo bem? Isso foi o que o Huntington falou. Só que apareceu alguém para rebater essa ideia do Huntington, que foi o Edward Said, né? Na contramão dessa teoria, Eduardo Said apresenta críticas à tese de choque de civilizações. Ele leu, estudou a ideia do Huntington e começou a trazer alguns problemas dentro daquela teoria, fundamentando-se na perspectiva de que Huntington trata a cultura como algo imutável e homogêneo, visto que não leva em conta as alterações existentes dentro de cada uma. Então, dentro dessa construção, o Edward Said fala que o Huntington entende que os grupos étnicos, as culturas dos povos, elas não mudam, elas não sofrem interferência de ações externas, as pessoas não podem mudar a maneira de pensar, e todo mundo pensa e age da mesma forma. E nós, como seres que vivemos em sociedade, a gente sabe que não é bem assim, né? As pessoas, sim, têm liberdade para pensar e construir as suas próprias ideias, e nem todo mundo pensa de maneira igual. Nem todo mundo tem os mesmos hábitos, as mesmas perspectivas culturais, as mesmas preferências religiosas. Então, não é homogêneo. É heterogêneo, na verdade, né? Porque cada qual aí tem a sua visão de mundo e a sua perspectiva de vida. Então, o Eduardo Said já de cara já dá essa martelada na teoria do Huntington. Ó, não dá para a gente considerar isso como uma verdade, né? Como se os aspectos culturais dos povos nunca sofressem alteração. Said salienta que não há uma rigorosa separação entre as culturas, não levando em conta os fluxos que caracterizam o mundo atual. E isso torna impossível a qualquer um ou a qualquer cultura manter-se isolado das outras, como, por exemplo, através das migrações e do intercâmbio cultural. Né? Aí ele termina o textinho aí. Quando ele fala dessa questão das migrações e do intercâmbio cultural, gente, nós estamos falando do processo de globalização. A aceleração aí dos fluxos, então a rapidez com a qual a gente viaja hoje em dia, seja viaja mesmo, entra no avião e vai parar do outro lado do mundo em 24, 28 horas, ou seja, através das ferramentas de comunicação que nós temos, com a internet a gente pode acessar informação de qualquer parte do mundo, né? Acessar jornal, acessar museu e conhecer e ter esse conhecimento de como outras culturas funcionam, né? Então, nós não ficamos isolados. A globalização promove justamente o contrário, promove essa integração entre os países, entre as pessoas, e com isso, a ideia dessa motivação cultural, de se colocar um grupo étnico contra o outro apenas pela perspectiva de cultura e de religião, ela não se sustenta sozinha. Então, se a gente observar os conflitos pós-Guerra Fria, não são exclusivamente por conta de cultura e religião que eles acontecem. É só a gente dar uma olhada nos conflitos recentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria questão da invasão do Iraque, a gente sabe que essa ideia do choque de civilizações, ela é revisitada no pós-11 de setembro. Então, depois do ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, o pessoal lembra que o Huntington tinha elaborado essa teoria no início dos anos 90. Só que o que acontece? A invasão do Iraque, apesar dela ter como justificativa, né, a procura de células terroristas, a procura de armas de destruição em massa, a gente sabe que existem outros interesses envolvidos com aquela região, principalmente em relação dos Estados Unidos em relação ao Iraque. Nós estamos falando de uma região onde são encontradas, as maiores jazidas de petróleo do mundo.
E se isso não é estratégico, não é geopolítica, eu não sei o que é. Então, não é diferença cultural. Ali tinham interesses econômicos envolvidos também. Sem contar que existia uma situação pessoal, se a gente pensar na invasão do Iraque. Porque em 1990, quando aconteceu a Guerra do Golfo, que o Iraque também estava envolvido, o presidente da época era o George Bush, o pai do presidente George W. Bush, que estava na presidência dos Estados Unidos quando aconteceu a invasão do Iraque. Era como se o filho dele tivesse dando continuidade a uma ação que ele começou no início dos anos 90 e acabou não se consolidando. Então, vai muito além da perspectiva cultural, da perspectiva religiosa, né? Outros elementos estão envolvidos aí. Então, essa ideia do Huntington, que parece, no primeiro momento, ser bem atrativa, se a gente começa a observar os outros elementos, ela meio que cai um pouco por terra. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem. Então, vamos lá, ó. Então, eu pedi aqui, né? Após a leitura do texto, discuta com os colegas e o professor se a teoria ainda é atual. Eu meio que falei aqui já meio antecipado, né? E comente suas percepções e responda as questões do seu caderno. Então, vamos começar aqui, né? Então, quais as críticas que Edward Said faz à teoria do Huntington? Então, o que eu esperava que vocês colocassem aqui? Justamente isso, que a primeira crítica que ele faz é o Huntington considera que a cultura é uma coisa que não muda e que é homogênea. E na prática, e na nossa vivência, a gente sabe que isso não é verdade. Nós estamos o tempo todo consumindo cultura de outros lugares, não é verdade? Se a gente for olhar, se for olhar, por exemplo, para a parcela jovem da população brasileira, boa parte dos nossos jovens estão consumindo cultura de outros países. É só a gente olhar, ó, tem aí o movimento do K-pop, a galera que consome lá a música coreana. E, às vezes, não conhece música nacional, nem liga muito, mas está consumindo cultura de um país que está a milhares de quilômetros daqui. Então, é a primeira ideia ali, né? Ó, já joga que não. O que o Edward Said faz é falar que essa ideia não dá para a gente sustentar isso, porque a cultura, ela não é homogênea e ela não é imutável. Ao contrário, ela é heterogênea, porque a gente consome cultura de outros lugares, e é mutável sim, porque a gente está sendo sempre exposto e conhecendo outras perspectivas, o que faz a gente mudar a nossa visão e mudar os nossos costumes, tá? Então, essa é a principal crítica de acordo com o texto, beleza? Então, se você colocou isso na sua resposta, tá? Belezinha. AB. Os conflitos dos últimos anos têm alguma ligação com a teoria do choque de civilizações? Comente sua resposta. Então, aqui eu esperava que vocês colocassem que sim, tem ligação, justamente como eu comentei agora, quando eu dei o exemplo do 11 de setembro e da invasão do Iraque. Tem ligação porque eles têm alguma, como eu posso dizer, alguma característica que remete ou à religião ou aos costumes, né, à cultura daquele lugar. Mas, né, não é só isso, não é, a gente tem que ter essa capacidade de fazer essa leitura de que, apesar de remeter à teoria de choque de civilizações, a gente sabe que os motivos, as motivações para tais coisas acontecerem não se resumem à ideia de que as pessoas estão brigando por conta de diferença de religião e de diferença cultural, né? Tem mais coisas envolvidas nesse processo. Tudo bem? Bom, AC, ele pede aqui, né? Existe relação entre a imagem 2 e o texto, a teoria de choque de civilizações?
justifique a sua resposta. Então, vamos olhar a imagem 2, né? A imagem 2 está aqui. Uma foto, a gente vê ali algumas velas, pequenos cartazes, a sombra de um homem, né? E tá aqui a legenda, né? Imagem 2. Manifestação em relação ao atentado sofrido pelo jornal francês Charlie Hebdo, em 7 de janeiro de 2015, na cidade de Paris. Aí tem a fonte, onde está disponível a imagem e o acesso, que foi janeiro, né? 16 de janeiro de 2020. Bom, então ele está falando aqui, a imagem, ela tem relação com o atentado ao Charlie Hebdo lá em 2015. Beleza. A imagem e o texto, eles têm relação? Para eu responder isso, o que eu preciso saber, pessoal? O que eu preciso saber, Gabriel, para poder responder essa... Ô, dona, eu fiz essa lição aí, eu Ah, respondi ela bonitinho, mas eu não tô achando agora. não acredito que você perdeu a lição, seus cadernos. Não, na verdade eu não perdi, tipo, tá aqui no meu Não, caderno, tá aqui. eu tô enchendo o saco, Gabriel. Tô falando perdeu, assim, que às vezes, Viu? quando a gente vai procurar as coisas, a gente não consegue encontrar, né? Mas tipo, tava aberto, tava aberto aqui, sabe? Só que aí eu bati no caderno. Mas nossa, a minha resposta ficou bonitinha. Mas independente disso, vamos fazer de conta que a gente está resolvendo o exercício junto aqui, independente da sua resposta. Tá bom. Para eu dizer se a foto tem relação com o texto, o que eu preciso saber? Vixe, dona, aí eu não sei, hein? Quando a gente olha a legenda e fala lá que foi uma manifestação em relação ao atentado sofrido pelo jornal francês Charlie Hebdo. Que atentado é esse? Ah, foi um atentado aí. É Sério, um atentado à religião? vocês não chegaram a procurar ou né, nem. Sim, cheguei, dona, cheguei. Pior que a resposta tá perfeitinha, te juro. Então, olha só, o Charlie Hebdo é um jornal francês e que, como qualquer outro jornal do mundo, tem a seção lá que tem as tirinhas, né, as charges, né? Isso é muito comum em qualquer jornal aí pelo mundo, né? E esse jornal em específico, por diversas vezes, publicou charges e tirinhas onde fazia brincadeira com o profeta Maomé, que é, né, É, figura importante dentro do islamismo, né? dona, 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 Oi, vocês não estão me ouvindo? dona, tá dando pra ouvir agora? Sim, consigo te ouvir. Eu coloquei. Vai, pode falar. Não, só para a gente, né, para gente fechar aqui, né? O atentado, então, ele se deu como? Um grupo extremista, né, islâmico, ficou ofendido com a charge publicada pelo jornal. Como não era a primeira vez da charge fazendo piadas com o profeta Maomé, esse grupo achou que seria uma boa ideia cometer esse atentado, né? Então,
houve a explosão no prédio, né? Acho que eu não tenho certeza se colocaram explosivos lá dentro, eu não me recordo desse detalhe, vou ser honesta. É, ou se entraram lá, né? Se foi mesmo na perspectiva de um ataque suicida, né? Se entrou alguém na redação de Charlie Hebdo e se explodiu ali dentro. Só sei que na explosão das bombas que foram levadas até lá, 12 pessoas da redação que trabalhavam no Charlie Hebdo morreram, né? E o grupo reivindicou a autoria. Então, eles vieram a público e falaram, não, foi a gente sim, nós estouramos sim, porque vocês ficam fazendo piada com a nossa religião, né? Então, pensando que a imagem, então, tem a ver com essa questão de um atentado que foi consequência de uma piada, vamos dizer assim, com uma figura ou com uma parte de uma religião, a gente pode falar que tem relação do choque de civilização do texto da teoria do choque de civilizações com a imagem? Tem relação? Dona, tá ouvindo? Estou ouvindo. Tem. Tem. Tem, né? Por que tem, Gabriel? Eu acho que tem. Por que você acha que tem, Bianca? Pode falar. Eu tô brincando. Eu acho que tem por causa com cultura, essas coisas de religião. Então, assim, né? Se a gente pensar que a motivação do ataque foi uma ofensa religiosa, né? Para quem, obviamente, quem se sentiu ofendido, a motivação foi essa, a gente pode sim falar que tem relação, né? Que a ideia do Huntington se aplica aqui, né? Porque o atentado, a justificativa do atentado foi: parem de fazer piada com o profeta Maomé. Então a gente vai lá e vai explodir vocês. Que aí é a ideia também, depois que eu explodir o jornal, vocês não vão mais fazer piada, né? E na verdade não é bem assim que funciona, né? Mas na cabeça de um extremista poderia dar certo. Então sim, tem relação, ok? Tem Ô, relação com o Dona, que a gente falou. Oi, é igual. Eu esqueci o nome dele, eu acho que chama ele de Duquesa, aquele que causou a. Que foi um dos princípios causadores da Segunda Guerra, não foi? Que ele era um extremista, ou não tem nada a ver? Pode continuar, Dona. eu acho que não dá para a gente traçar esse paralelo, não, porque na Segunda Guerra tinha muita coisa envolvida, não se Ah, sim. limitava só, que nem nesse caso aqui, é uma questão religiosa pontual. A Segunda Guerra estava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, acho que não dá para a gente traçar esse paralelo, não, Gabriel, Ok, Dona. tá? E aí vamos para D, então, para a questão final. Qual é o pano de fundo gerador do conflito retratado na imagem 2? Então, agora que eu expliquei o que foi que levou, né, ao acontecimento desse atentado. Qual que é o pano de fundo? Por que ele aconteceu? Eu coloquei assim, ó, que a imagem retrata a manifestação que foi feita em frente ao Charlie Hebdo, após fazer uma piada ao profeta do profeta Maomé. Coloquei isso só. Tá. Então, o pano de fundo né, do conflito que está retratado na imagem, o pano de fundo é religioso, né? Foi justamente a piada feita com o Maomé, então o desrespeito aí do ponto de vista de uma galera que é mais radical aí na hora de professar a sua fé, é, levou aí a esse atentado. Então, o pano de fundo do conflito é a questão aí da intolerância religiosa, né? Então, é a religião ou intolerância religiosa. Tá certo o jeito que você escreveu também, Gabriel, né? Que foi a questão da piada. Mas
a gente pode colocar de uma maneira mais simples aqui, né? Que o pano de fundo é a questão religiosa e as questões de intolerância religiosa também, né? Gente, dessa atividade, tudo bem? Duana, Tem, essa atividade foi tranquilíssima para mim. Agora eu achei aqui. achou? Achei. Tudo bem também, Bianca, Cauã, tranquilo? Aham. Então tá. Tudo bem. Então, ó. Peraí. Eu vou interromper essa gravação.